Boa noite, amigos. Estamos novamente reunidos com a graça de Deus para mais um momento de estudo da doutrina para nos ajudar nessa passagem aqui pela Terra. O capítulo de hoje é o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas antes de iniciarmos, vamos começar a nossa prece para nos ligarmos melhor aos nossos espíritos protetores, aos espíritos protetores da casa, a Deus nosso Pai. Vamos então elevando um pensamento de amor e de bondade, um pensamento de gratidão a Deus pelo dom da vida, um pensamento de gratidão pela oportunidade de podermos estar nesse momento estudando, neste momento tentando compreender mais profundamente os ensinamentos que o Cristo deixou para nós. Que momento importante, quanta gratidão por podermos estar nos dedicando a isso nesse momento que o planeta vive, nessa vida tão atribulada. Podermos interromper todas essas atividades mundanas e nos dedicarmos a nos desenvolver o espírito é realmente um momento de muita gratidão a Deus. Mas não só por isso nós vamos agradecer pela nossa saúde, vamos agradecer porque nós podemos ouvir, porque nós podemos falar, porque nós podemos comer, porque nós podemos andar e quantas outras coisas, né? Termos água em casa, poder tomar banho de chuveiro. São tantas coisas que aparentemente não significam, mas significam muito e nós sabemos disso. Então, com o pensamento pleno de gratidão, agradecemos, Senhor, por mais esse momento, pela nossa vida e pedimos sua bênção, sua proteção para esse momento de reflexão, que possamos dar um passo largo na direção da compreensão total do que devemos aprender enquanto estamos aqui, para isso. Que assim seja. Amigos, então, como eu havia falado, nós estamos estudando o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele começa descrevendo que conhece-se a árvore pelos frutos, ou seja, a gente vai falar sobre isso daqui para frente. E depois tem já as instruções dos espíritos. E a primeira instrução dos espíritos chama os falsos profetas, por um espírito chamado Luís. Isso aconteceu em Bordeaux em 1863. Eu vou ler o primeiro parágrafo desse texto que nós temos que comentar. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, ficai atentos, pois os falsos profetas são numerosos. Não vedes que as folhas da figueira começam a embranquecer os brotos numerosos, esperando a época da floração, e o Cristo não vos disse, reconhece-se a árvore pelo bom fruto? Se os frutos são amargos, consideras a árvore má. Mas se são doces, ela é saudável e dizeis, nada que seja puro pode sair de uma fonte má. Então, o que ele está querendo dizer com essa comparação com a fruta na árvore boa ou árvore má? Sobre o que ele está chamando de profetas, né? O que são esses profetas? O que a gente está chamando de profetas aqui? Pode ser, sim, qualquer pessoa que fala em nome de Deus, né? Pode ser um médium, pode ser um benzedor, pode ser um pastor, pode ser, sei lá, uma pessoa pública, né, que fique falando em nome de Deus. Então, antes da gente cair nas graças e ser seduzido, muitas vezes, né, por essas, ele fala sobre o que é um falso profeta. O ponto da análise aqui é observar as obras dessa pessoa. Se essas pessoas possuem
aquelas virtudes eternas e cristãs, como caridade, o amor, a indulgência, a bondade, as pessoas que conseguem conciliar todos os corações, então nós podemos confiar. Por quê? Porque aquelas pessoas que seguem o Mestre vão seguir segundo os preceitos que ele deixou, né? Que seriam mansos e pacíficos e humildes de coração. Mas aquelas pessoas que pretendem ter o monopólio da verdade, nós devemos desconfiar dessas pessoas. Porque, né, como eu já disse, aquelas pessoas que vieram para propagar a doutrina de Jesus são, a exemplo do Mestre, mansos e pacíficos e humildes de coração. E ele aconselha que a gente fuja, e ele fala fuja, como se foge da lepra, né? Fuja mesmo daquelas pessoas que têm orgulho, daquelas pessoas que se acham, né? Na gíria nossa atual, a gente fala muito disso, né? Tem certas pessoas que se acham, né? Se acham a última bolacha do pacote ou coisas assim. E tem até umas pessoas que não se acham, né? Não tem umas pessoas que têm certeza, nem acha que é bom, né? Ah, eu tenho certeza que são, né? Então, ele aconselha que a gente se afaste dessas pessoas. O que ele está dizendo com isso, pessoas que são de orgulho, né? Porque são pessoas que são mais ligadas ao desenvolvimento material, às coisas da matéria e às coisas terrenas. E que, ao invés de nos atermos mais a isso, a gente deve se aproximar de pessoas que têm o ideal de aprimoramento do sentimento e do espírito. Por quê? Porque esse desenvolvimento do espírito é esse desenvolvimento que vai nos preparar para a vida no mundo dos espíritos, que é o nosso verdadeiro lugar, nosso verdadeiro lar, né? De que adianta a gente viver aqui na Terra, ter muitos bens e uma vida com bastante abundância, o que não tem problema nenhum, o que é aconselhável e é bom para a gente poder se dedicar aos estudos espirituais, a gente tem que ter a sobrevivência, a vida resolvida, né? Senão não dá. Então não tem problema nenhum de ter bastante prosperidade, de ter bastante abundância. O problema é a gente ficar apegado só a isso. Que ele exemplifica naquela passagem do moço rico, um moço que era muito rico, que perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para segui-lo. Ele falou, você só larga tudo e me segue. E o moço não seguiu. Por quê? Ele chama atenção para isso, porque ele estava apegado a esses bens. Esse é o problema. O problema não é ter um monte de bens, mas desde que você utilize esses bens para um crescimento interior, para fazer a reforma íntima, para o desenvolvimento espiritual, utilizar para isso, né? Em outras palavras, ele está nos aconselhando a desenvolvermos as mudanças espirituais necessárias para estarmos preparados para quando acontecer o nosso desencarne. Então, o apego às coisas materiais, tudo que a gente faz e consegue construir aqui na Terra, é muito bom. Para a gente desenvolver, para a gente construir alguma coisa, para eu fazer alguma coisa que eu posso chamar de meu, né? Se eu consigo comprar um carro, por exemplo, isso é fruto de um trabalho, isso é fruto do desenvolvimento da inteligência, isso é fruto do desenvolvimento de ter paciência, uma série de qualidades e controles que a gente tem que ter sobre a matéria que vão propiciar que a gente possa ter bens materiais. Então, assim, só refalando, esqueci a palavra agora, mas assim, refalando, vai. Nada mal, nada ruim de ter abundância, prosperidade, bens materiais. O único problema é que a pessoa se ficar apegada aos bens materiais, e mesmo ao bem material corporal, né?
ao corpo. O nosso corpo muda muito quando a gente é jovem, quando é criança, depois fica jovem, depois da maturidade. E é muito comum, muito comum pessoas que não querem envelhecer, que as marcas do envelhecimento começam a aparecer, rugas, cabelo branco, essas coisas, e na saúde também, as pessoas não querem, né? Então é um tal de querer disfarçar, né? E isso também a gente tem que entender que é assim, então não ficar apegado à matéria, né? A matéria que a gente utiliza e também a matéria do nosso corpo, entender que há evolução, que há passagem, que há mudança em tudo isso daí. Então o problema todo é não ficar apegado a isso, mas compreender que existem outras necessidades, outros mundos, outras coisas para a gente fazer. E a vida verdadeira não é a vida material, mas sim a vida espiritual. Então, se a gente fica muito apegado à matéria, a gente deixa de desenvolver a vida, preparar, né, para a vida espiritual. Então, é nesse sentido que ele está falando, né? Imagina, é muito comum no próprio centro aparecerem espíritos que foram muito ricos, alguma coisa assim, e ao desencarnar não conseguem sair de perto das posses que eles tinham. Então, são entidades que estão sofrendo séculos, às vezes, porque não quer que outras pessoas vivas cheguem perto, peguem, desmanchem, transformem, essas coisas, as pessoas sofrem muito. E muitos espíritos ficam apegados às coisas materiais que deixaram aqui na Terra, né? Então é nesse sentido, até para que a gente, ao desencarnar, não tenha esse tipo de sofrimento, seja com o próprio corpo, ou seja com as posses materiais que nós temos aqui na Terra. Então, repetindo, né? Aqui no texto, esse espírito Luiz, de 1863, ele nos aconselha a que a gente desenvolver as mudanças espirituais necessárias para nós estarmos preparados quando acontecer do nosso desencarne. E já indo para o fim aqui, né? No último parágrafo desse trecho que nós estamos estudando, ele nos lembra que se nós estamos fazendo o melhor que nós estamos fazendo, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, é isso que nós temos que fazer. Mas, desculpa, antes disso, ele fala o seguinte: agora, vou ler. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Ele está falando da vida pós-morte. Veja, eu estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865, acho que ele foi editado. Essa mensagem é de 1863. É quando o que o Evangelho, o que o Espiritismo traz de novidade? Traz de novidade exatamente isso, de que a morte não existe. Então, assim, lembram o primeiro capítulo? Não vim destruir a lei, ou seja, tudo que vocês aprenderam com Moisés, né? Não estou falando nada diferente daquilo, nós estamos continuando. O segundo capítulo, meu reino não é deste mundo, onde Jesus apresenta, o Espiritismo nos traz, né? A apresentação que Jesus fala, de que a verdadeira vida é a vida futura. Ele vem trazer a boa nova, essa novidade, essa notícia muito agradável de que o mundo que a gente vive aqui não é só isso. A morte, né, depois da morte, é a vida verdadeira e que a gente deve se preparar. São 4 pilares onde a doutrina espírita se apoia. Então, primeiro, não vem destruir a lei, ou seja, é continuidade. Meu reino não é deste mundo, a morte não existe. O terceiro, que é o terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do meu pai, onde ele está falando sobre a evolução. Tudo está em evolução, até os mundos estão em evolução, está tudo em evolução. E o quarto capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é a ideia da reencarnação. Também uma ideia muito auspiciosa, traz muita esperança, por quê? Porque a minha evolução está nas minhas mãos, não na mão do outro, né? E eu vou ter
quantas oportunidades forem necessárias para eu desenvolver esse meu desenvolvimento, para eu me desenvolver. Então, ele traz a novidade, né, da reencarnação nesse sentido. É uma notícia boa, eu não dependo de outra pessoa. A minha felicidade não está na mão de outra pessoa, está na minha mão, nas minhas mãos, nos meus atos, nos meus pensamentos, nas minhas escolhas. E para isso, se eu tiver que reencarnar 500, sei lá, quantas vezes forem necessário, eu vou reencarnar, né? Então, são os 4 pilares de onde se apoia a doutrina espírita. O capítulo 5 já começa as bem-aventuranças. O capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos. Então, voltando aqui no nosso texto, ele fala: agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião com nossos amigos que já partiram, com os nossos entes queridos que já estão morando no plano espiritual, e que muita tristeza no mundo tem, quando a gente pensa nessas pessoas e a gente pensa que nunca mais vai encontrar, e que esse encontro que teve, as coisas boas que esses relacionamentos nos trouxeram, acabam com a morte de um dos dois. Ele vem falar que não, né? Que é o que o Espiritismo vem trazer, que Jesus trouxe, o Espiritismo vem resgatar e trazer de uma forma mais sistemática, de que nós vamos encontrar com essas pessoas que nós amamos, que a morte não separa o amor, né? A morte não separa. Nós vamos, então, encontrar com essas pessoas de novo. E para isso, né, voltando, é que nós temos, enquanto estamos encarnados, nós temos que separar o que é o desenvolvimento material, que é necessário para o desenvolvimento espiritual e para nos prepararmos para a vida no mundo espiritual. Se a gente ficar durante essa encarnação toda pensando só no plano material, a gente vai ficar um expert, vai tudo bem, não tem problema nenhum. Só que nós vamos ficar apegados depois aos feitos que nós fizemos no plano material, e isso não é bom, não é saudável. A gente também precisa, também assim, essa vida, essa oportunidade de reencarnação é exatamente para nos prepararmos para viver num mundo melhor, pós-mortem, mortem do corpo carnal, né? Isso que ele vem... E aqui, então, ele fala isso, ele vem lembrar isso daqui, né? Que após a morte, o anjo do reencontro e da reunião com as pessoas que nós vamos encontrar, né, nossos entes queridos. É nesse sentido, dessa esperança, né? Bom, voltando ao título, os falsos profetas. Então, para que a gente não acredite em tudo que é falado, não acredite nas pessoas que se acham deuses, né, que se acham ou que têm certeza que são superiores, mas ao invés de seguir cegamente, nós olharmos as obras. Pelas obras, então, se conhece a pessoa, assim como pelos frutos se conhece a árvore. Que o importante é que nós aproveitemos o tempo da reencarnação para viver, sobreviver e viver aqui na Terra, e viver bem aqui na Terra. Para isso, nós precisamos desenvolver todas as qualidades que são necessárias, terrenas, como capacidade de trabalho, capacidade de paciência, inteligência, sei lá, o que mais? Todo mundo sabe do que eu estou falando, das qualidades que nós temos que desenvolver no nosso desenvolvimento terreno, sem esquecer de que o mais importante é a preparação, o desenvolvimento do lado espiritual, principalmente no sentido de preparação. Se a gente vai viajar para um lugar agora, por exemplo, está verão aqui no Brasil, se a gente vai viajar para a Europa agora, não adianta eu levar a roupa de banho, short, camiseta, chinelo, vou morrer de frio na Europa agora, né? Se eu estou indo para um outro lugar que é diferente de onde eu estou, eu tenho que me preparar para as condições daquele lugar. Então, se eu vou para a Europa agora, eu tenho que levar dentro da minha mala meia, sapato fechado, calça de lã, roupa de lã, casaco de lã,
porque lá está frio. Então é a mesma coisa. Nós estamos vivendo aqui na Terra, mas nós sabemos que nós vamos fazer uma grande viagem e nós temos que colocar dentro da mala as coisas que nós vamos precisar no lugar onde a gente vai, certo? Que não é coisas materiais. Então, por isso que ele insiste nisso, na coisa do desenvolvimento pessoal, para nos prepararmos para isso. E já finalizando, ele está dizendo o seguinte, no último parágrafo desse trecho que nós estamos estudando, ele lembra, ele que eu falo, esse espírito Luiz, né? Ele nos lembra que se nós estamos fazendo o nosso melhor, muitas vezes assim mesmo a gente erra. Nós erramos por desconhecimento. E o Pai, nosso Pai, Deus, que é um Pai de amor, ele nos perdoa, porque ele compreende os nossos erros. Erros entre aspas, porque não é um erro, né? É um aprendizado, é um processo de aprendizado. E traz um pensamento de alegria para o momento após morte. Por isso ele nos exorta a nos preparar. No último parágrafo, só para encerrar, no último parágrafo aqui desse trecho do Evangelho, ele fala o seguinte: agora, vós, que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer de sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre seus filhos desgarrados que pedem por misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que o alvo seja o do progresso contínuo em todas as coisas, até chegarem a este final feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Não é bonita essa mensagem? Não é uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria? É uma mensagem importante para mim, eu acho que é importante, porque ela vem nos acordar, né? A gente corre daqui, corre dali, pensa nas coisas, né? No que vai cozinhar, no que vai comer, como vai, né, passear, alguma coisa assim. E ele vem nos acordar de que não é só isso, de que nós precisamos, de fato, nos preparar para a grande viagem que nós vamos fazer. Eu vejo isso como um alerta interessante, apropriado, em boa hora, e de confiança, né? Para nos trazer muita confiança e de nos alertar, principalmente nesse sentido, de alertar, ó, presta atenção no que você está fazendo, cuidado para não se apegar às coisas materiais, porque você tem uma viagem para fazer, você está aqui de passagem. Prepare-se, né, para a grande viagem. Porque assim, gente, se a gente não se prepara para uma viagem, a gente não curte essa viagem. Se eu vou para a Europa agora, pego uma maletinha com short, camiseta e sandália havaiana, eu vou morrer de frio lá, né? Se eu voltar correndo para cá. Se eu não levar dinheiro para comprar casaco, eu vou morrer de frio. O que adianta, né? Que passeio, que viagem horrorosa que eu vou fazer, né? Então, repetindo, né? Se eu sei para onde eu vou levar as roupas, o material necessário. É nesse sentido, então, que ele vem trazer esse alerta para nós. Bom, é isso que eu entendi, né? O meu entendimento sobre esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E convido vocês agora a fazermos a nossa prece para encerramento. Vamos relaxar, né? Tentar ficar mais soltos para poder haver um melhor acolhimento. Vamos elevar nosso pensamento, um pensamento de gratidão a Deus pela oportunidade de termos estudado isso. Agradecimento profundo a esse Espírito que vem trazer essa mensagem para nós, que é uma mensagem importante, de alerta, que é uma mensagem para a gente se preparar. Nós não sabemos a hora, não sabemos quando que acontece, portanto, devemos estar com a mala pronta a qualquer momento. Então, é no sentido da gente não se perder no caminho. Agradecemos ao Espírito Luiz,
de Bordeaux, que trouxe essa mensagem para nós. Agradecemos ao irmão Gabriel, a toda a equipe, agradecemos essa casa que nos acolhe, que nos conforta, que nos protege profundamente, nos prepara. E elevamos nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que possamos, por pouco que seja, implantar aqui no planeta Terra as maneiras de ser como Ele nos pediu e possamos, então, através do nosso trabalho, ajudar no processo de regeneração desse planeta lindo que nos acolhe, nosso planeta acolhedor, a nossa Terra. Que assim seja, que todos nós tenhamos uma semana abençoada, muita paz, muita luz, e que essa paz que nós podemos estar sentindo possa se espalhar para todos os membros da nossa casa, os nossos familiares, para o nosso bairro, nossa cidade, para o nosso país e para o planeta todo. Que nós vamos fazer um exercício agora da gente, do nosso coração, sair uma luz azul da cor do céu, que essa luz vai envolvendo todas as pessoas da nossa casa, todos os nossos familiares, envolvendo a casa física, a construção da casa, o lugar onde nós moramos, o país onde nós moramos e o planeta todo. Que essa luz azul leve a cada pessoa do nosso planeta esse sentimento de paz, de amizade, de solidariedade. Que assim seja. E uma boa semana a todos. E muito obrigada pela oportunidade.